Bem, imagine um jogo de plataforma com um pouquinho de puzzle e com uma leve pitada de dificuldade. Esse seria Super Meat Boy, claro. Mas na real, estamos falando de Battle Block Theater, um jogo que você provavelmente nunca escutou falar sobre, ou se já escutou ou se já viu, não deu tanta importância assim, já que pareceu ser um jogo extremamente bobinho. E realmente é um jogo bobinho, mas é difícil pra um caralho. Desculpa, não posso falar palavrões. Difícil pra caramba. Battle Block Theatres foi um jogo criado pela Behemoth, a mesma criadora de Alien Homeland e também Castle Crashes. E estão dando uma repaginada no Castle Crashes no momento que eu tô gravando esse vídeo. E adivinha, eles também estão dando uma repaginada no visual do Battle Block Theater. Eu amo esses caras, tipo, são jogos antigos que ninguém mais liga, mas eles ainda assim querem demonstrar que eles ainda amam esses jogos, por mais que mais da metade dos jogadores já estão quitados desse jogo. Enfim, Battle Block Theater é aquele tipo de jogo que começa muito fácil, você pensa, por vocês acham esse jogo tão difícil, até você chegar no antepenúltimo capítulo. Que as chances de você querer se matar não. As chances de você querer parar de jogar o jogo são extremamente altas. Acho que é pior do que Dark Souls. E eu não tô nem brincando. É um jogo realmente difícil. Agora, é claro, partindo pra gameplay, Battle Block Theater é aquele clássico jogo onde você joga o jogo, um joguinho de plataforma bem simples, coleta um número X de itens e passa de fase. Uau! Esses itens seriam as gemas, que basicamente são itens coletáveis e também os itens chaves desse jogo, já que se você não coletar 3 deles, você não passa de fase. São no mínimo 3 para você passar de cada fase. E é uma mecânica que é colocada no início do jogo e o jogo respeita ela até o final dele. Ou seja, tu precisa sempre do mínimo de 3 gemas. E essas gemas podem ser utilizadas para desbloquear cabeças novas, que são os prisioneiros. Uau! Interessante, não é mesmo? E também temos novelos de lãs dourados, que diferentemente das gemas, são itens que você pode ou não pegar, mas são extremamente úteis e, pasmem, você desbloqueia armas com eles. E são armas que podem te ajudar pra caramba, já que algumas armas não servem apenas para matar, mas também servem para criar seu próprio caminho, sabe? Por mim, se você olhar sem falar, não tem como sair daqui, bum, aquela arma em específico cria um caminho novo para você seguir. E é exatamente assim que continuou o jogo, no início até o fim. E sim, esse jogo tem, por mais incrível que pareça, uma história que se conecta ao Castle Crashers e o penúltimo jogo que a Behemoth criou. Eu não me lembro qual é o nome, vai estar aparecendo na tela, ou talvez gameplay desse jogo, de outra pessoa, porque eu não tenho esse jogo e eu não vou comprar porque ele é extremamente caro. Mas a história do Castle Crashers e desses dois jogos se conectam, por mais incrível que pareça. E bem, por que não ver um pouquinho da história, não é mesmo? Logo de cara, nós somos apresentados com a história de que nosso personagem, um grupo de amigos e o Hattie Hattinson acabaram caindo de barco em uma ilha onde tem um teatro cheio de gatos. O Red Hattinson não aparece no momento, mas depois você vê ele sendo sequestrado por 2 gatos e sendo forçado a usar um chapéu. Que não quero falar nada não, mas aí parece ser do mal. Eu tenho certeza que ninguém faria isso com seu próprio amigo. E é exatamente isso que o capítulo 1 reforça. Hattie Hattinson é uma pessoa muito legal para ele ter feito isso com a gente. Será que o chapéu tá controlando ele? Será que ele tá realmente no controle? Bem, isso é uma coisa bem difícil de se falar. E é no capítulo 1 que algumas mecânicas iniciais são apresentadas pra gente, como por exemplo o jetpack, o fato dos gatos quererem ferrar com o saúde o tempo todo, e é claro, as asas, que são o melhor item do jogo inteiro. Não tem nenhuma chance que você falhar em qualquer uma das fases do primeiro capítulo. E, além disso, ele te apresenta também um esquema de fases de todos os capítulos. 9 fases obrigatórias com o grande finale. E o grande finale sendo 2 fases em sequência que você precisa terminar em um número X de tempo. Sendo que quando você termina essas fases, você ganha um ranking dependendo das coisas que você fez durante o capítulo inteiro. Bem, partindo agora pro capítulo 2, o jogo te dá um questionamento bem sincero, é claro. Por que você tá jogando esse jogo ainda? Tipo, o jogo claramente tá usando a sua capacidade de se torturar para finalizar um jogo para entreter um grupo de gatos, que por mais que eles não sejam reais, podem ser esperados como os telespectadores das pessoas que assistem você jogando um jogo extremamente difícil, onde basicamente o jogo deixa bem explícito que a sua dor, a sua angústia que tá zerando cada capítulo é transformada em alegria e felicidade para aqueles que assistem. E é claro,
Claro, claro. Ele também fala um pouquinho sobre os gatos, que, claro, nós não sabemos onde esses gatos vêm. Eles definitivamente não são gatos comuns, porque eles são 2 vezes maiores do que você, e também porque eles pensam, eles não te ignoram quando você fala. Ah, e ele também mostra o Harry, o Harry. Ele tá definitivamente ocupado, sabe? Ele tá realmente se empenhando em te salvar. Oh boy, mais perigos pela frente, não é mesmo? E é claro, uma pequena historinha que eu não vou narrar pra vocês, vou deixar alguns trechos, mas basicamente o narrador fala que você é bem corajoso, porque se ele fosse você na situação, ele provavelmente já teria fugido e mandasse o Harry se for, quero dizer, deixasse o Hattie cuidar de tudo. Mas não, você realmente é corajoso o suficiente pra para tentar realmente salvar o Hattie e todo mundo, não é mesmo? Bem, é claro, né? Essa fase ela realmente demonstra o porquê esse jogo é considerado um pouquinho relativamente difícil para todo mundo, por causa que é a partir daqui que o jogo mostra o que ele realmente é. Ele não é um jogo amigável para todo mundo, ele só é um jogo que basicamente quer te ver sofrer. É isso que esse jogo é. E ele te demonstra isso aqui de uma forma bem clara. Bem, no capítulo 4 a gente existe o porque carambas existe o teatro, já que basicamente o Furton quis criar um teatro com toda a sua fortuna, então ele criou. Mas, como nada são flores nesse mundo, ele acabou morrendo e os gatos, que não são bobo nem nada, decidiram continuar o seu legado. Claro, sem o próprio Furbodon, já que ele morreu de uma forma bem idiota, na real. Bem babaquinha, por sinal, pelos próprios diretores e escritores do jogo. Enfim, os gatos continuaram esse teatro, mas com outras pessoas. Pessoas essas que provavelmente já morreram e que seguiram um padrão. Toda pessoa que iria conduzir o teatro utilizava o chapéu do seu antigo dono, o seu antigo falecido dono. No caso, é o mesmo chapéu que o Red usa. Então, eu tenho uma pergunta pra você. O que raios é esse chapéu mesmo? Tipo, esse chapéu definitivamente não é normal, mas o que ele faz? Apenas a alma do Furbolg tá ali, o chapéu já é maligno, já que ele foi encontrado em cima de um cristal vermelho com formato de caveira? Ou a alma de todas as pessoas que usaram esse chapéu e morreram estão ali para atormentar todos aqueles que ousarem usar o chapéu? Por isso o Hattie tá nessa forma tão deprimida. Bem, uma coisa que você precisa deduzir. O jogo não vai te dizer absolutamente nada. Eu acho engraçado o fato de eu poder contar a história toda de uma vez só, sem ficar parando pra falar sobre esses capítulos, mas é engraçado. Por causa que dá pra colocar esse iniciozinho a cada vez que eu começo a falar. E também por causa que esse tempo que falar que eu tô aqui dá um tempo, já dá uma folga pra mim pra colocar uma gameplay minha de fundo, já que eu tive que sair esse jogo no modo insano pra falar o quão difícil esse jogo é. Basicamente, essa historinha do capítulo 5 fala um pouquinho sobre o porquê carambas o Hattie foi o escolhido para usar o chapéu e não você. Ele é basicamente tudo que você é: corajoso, habilidoso, um ótimo amigo, aventureiro, só que muito melhor. E é exatamente isso que o chapéu quer: uma pessoa que seja ótima em basicamente tudo. E aí você pergunta, por que os gatos não utilizam o chapéu, já que eles estão por todo o teatro? É porque não. Porque se a pessoa não tiver uma cabeça decente pra usar o chapéu, ele não funciona. Então é por isso que os gatos não utilizam o chapéu. Talvez seja por conta disso, na real. Ah, e é claro, como o Hattie tá sendo extremamente produtivo pro teatro, todos os gatos agora querem debulhar ele. Porque, ora, as bolas, ele tá ganhando dinheiro sentado sem fazer absolutamente nada, enquanto os gatos estão sofrendo. Sofreu não. Apenas assistindo um show tedioso de uma pessoa sofrendo pra passar de um local só. Eu acho que eu também ficaria meio pistola com isso, já que eu estaria ganhando nada por causa disso. Mas enfim. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o multiplayer. Você lembra um pouquinho atrás desse vídeo? Caso você tenha prestado um pouquinho da atenção, que eu tinha falado que o multiplayer muda algumas coisas na gameplay? Então, o multiplayer basicamente se adiciona, é claro, o Friendly Fire, que você vai atrapalhar seu amiguinho em diversos momentos, e as fases mudam um pouquinho. Não mudam totalmente, tipo, caramba, uma fase nova, mas mudam ao ponto onde você realmente precisa de um amigo pra passar delas. Ou, claro, se teu amigo for uma ameba, ou caso você esteja jogando um multiplayer entre aspas, sozinho, você pode usar dos seus próprios equipamentos.
que basicamente são, como por exemplo, a bolha e a arma de dado, que a bolha te dá um salto extra e a arma de dado dá basicamente uma plataforma. E é claro, também nós não iremos nos esquecer do fato de que você pode matar seu amigo. E o jogo te incentiva em fazer isso ao ponto onde tem uma conquista que é basicamente você matar seu amigo 50 vezes. Eu não tô brincadeira, eu realmente tenho essa conquista e eu realmente também ganhei essa conquista. É engraçado. Ah, e também o fato de que o multiplayer nesse jogo ser obrigatório, caso você queira platinar nesse jogo. Tipo, tem duas conquistas com multiplayer, que é basicamente você finalizar o jogo no modo multiplayer no normal e finalizar o jogo no modo multiplayer no modo insano. Eu realmente quero pensar quem é que faria isso comigo. Se você quiser fazer isso comigo, me fala. Que eu realmente ficaria muito feliz de jogar um Battle Block Theatres multiplayer em um dia desses, saca? É, claro, joguei um pouquinho, mas voltando um pouquinho para a história principal, basicamente o teatro tá um literal inferno. Basicamente todos os gatos estão tacando terror, porque o Hat não faz nada e eles precisam se virar agora. E bem, agora finalmente nós descobrimos para que serve tantas as chaves que a gente conseguia no final de cada capítulo. É para abrir a grande porta do cofre. Mas a gente ainda precisa de uma última chave, que é claro, tá nesse último capítulo. Penúltimo, quero dizer. E seguindo para o último capítulo, onde a gente enfrenta as piores fases desse jogo. Eu não estou brincando, coloca ênfase quando eu falo que são as piores fases desse jogo em questão de dificuldade, porque a chance de você demorar meia hora em uma fase só é bem alta. Nós finalmente salvamos o Hatch, que parece estar um tanto quanto morto. É sério, ele definitivamente não se move. E como ele não se move, como bons amigos que nós somos, a gente leva o corpo dele pro barco. E finalmente conseguimos ter um tempo livre com o Hattie. Tomamos um chocolate quente até o corpo dele, no caso, cair no fundo do mar e... Oh, Deus! Que merda é essa? É, um raio, um feixe de luz gigante que acerta um urso espacial. E isso consegue ser importante para outros jogos. Eu acho que, desde que eu me lembre, Pit People acontece por conta disso. E bem, esse foi Battle Block Theatres. A história dele, pelo menos. Eu não consigo descrever com palavras quão difícil a gameplay dele é. Mas eu espero tanto que vocês tenham gostado desse vídeo e que queiram jogar esse jogo agora. Porque, sem brincadeira alguma, é um dos melhores jogos de plataforma multiplayer que eu já joguei na minha vida inteira. Muito melhor do que Mario, inclusive, viu? É bem legal mesmo. Joguem. Comprem.